que saiu com 11 anos de idade, foi uma doença chamada encefalite. Minha perca da visão foi emanecido do diabetes. Eu tinha diabetes, mas não era muito avançado. E quando ele avançou, ele já me cegou de uma noite para o dia. Eu nasci de 6 meses e meio e perdi a visão na incubadora. Então naquela incubadora eu vinha a perder todo o olho. Queimou o nervo óptico, nervo central. A mensagem do olho chega até o cérebro, mas não chega até o olho. Sim, a minha deficiência ela começou através de um acidente, da qual eu fui com alguns amigos numa caçada e alguém, que é meu amigo, sem querer, acabou me atirando. Não sei como, mas aconteceu. Eu sofri um acidente aos 2 anos de idade. Eu fui atropelado, né, por um leiteiro. Aos 4 meses, meus pais perceberam que os meus olhos estavam diferentes, né? Tinha mudado a cor. E aí me levaram ao oftalmologista e ele diagnosticou glaucoma. Lógico, a gente, que ninguém quer ficar cego, ninguém quer ficar doente, né? A gente ficou, sentiu muito, né? Mas não caí em depressão, não. Ficar em depressão, isso aí pra mim não... A gente, a família incentivava sempre, dizia que eu ia enxergar com 12, com 14, os médicos também diziam que voltava a enxergar. Mas ele falava isso, os médicos, para me incentivar, e não, que eles nem sabiam que doença que tinha dado em mim, não tem? E eu sofri muito. Eu sofri muito porque nesses 4 anos eu fiquei dentro de um quarto fechado 2 anos e meio. Sem sair de dentro do quarto. E depois que eu fiquei assim, eu dependi muito dos outros. Eu passei muita dificuldade, muito trabalho. Agora para mim está sendo bem melhor. Já ergui minha cabeça, já fui em vários lugares. O começo é complicado. Eu acredito que seja mais complicado para quem nunca viu do que para quem já viu. Porque quem já viu, tu tem uma noção da cidade, tem uma noção do ambiente. E quem nunca viu, ele não tem noção de nada. Ele é como se fosse uma pedra que eles estão lapidando. Não conhece nada, não tem noção nenhuma. Comecei do nada, eu fiquei 3 anos assim, naquela agonia, depressão, tristeza, aquela coisa toda. E algumas pessoas diziam, não, o cego hoje anda sozinho, ele consegue trabalhar. E eu não acreditava. Claro que foi bem complicado, porque, imagina, meus pais tinham 2 crianças, né? Eu e meu irmão mais velho, e de repente aquela criança ficar sem enxergar. É uma situação bem complicada para a família, né? Tenho certeza de que as pessoas hoje não estão preparadas para ter um deficiente dentro de casa. Os meus pais, apesar deles não terem tanto conhecimento, mas eles tiveram muita sabedoria, né? Eles encararam isso de forma muito tranquila e eles não se focaram no problema. Eles se focaram em encontrar soluções, né? Em adaptar algumas coisas que precisavam ser adaptadas para que eu tivesse uma vida normal, como qualquer outra pessoa, visto que eu só tenho uma cegueira, eu não tenho mais nada, né, que me impeça de viver como uma pessoa que enxerga vive, né. As leis específicas para deficiente visual, hoje em dia a gente não tem, nós temos um apanhado geral. Nós temos a legislação que abrange os portadores de necessidades especiais num todo. E o que eu sempre digo, o que é bom para as pessoas normais, não é bom para o cego ou para o deficiente em geral. Agora, o que é bom para o deficiente em geral, o cego, o deficiente de cadeira de roda, ele é bom para todo mundo. Isso é uma coisa... E a gente conversa com o pessoal que é do poder público, eles acham bonito, mas na hora não faz o que é necessário. Os buracos, né, os telefones públicos que ficam com aquelas abas enormes, aquilo a bengala não bate.
as portas abertas, os caminhões que deixam a porta aberta, estacionam assim em cima da calçada, não tem? Tem esses problemas ainda. Uma calçada quebrada, né, é muito mais difícil para a gente estar passando do que por uma calçada que esteja em perfeito estado, né? Uma calçada que tem uma placa e um poste juntos é muito mais trabalhoso para a gente passar do que uma calçada que é livre, que não tem tanto obstáculo. As leis, tipo rampas, elas são obrigatórias hoje, principalmente prédio público, não tem? E eles fazem, mas com uma dificuldade. Parece que estão fazendo favor, na verdade não estão fazendo favor, porque é aquilo que eu digo, a pessoa é normal hoje, pode ser deficiente amanhã, e aquilo vai servir para ti mesmo no futuro. Infelizmente, hoje, não apenas os deficientes visuais, mas todo e qualquer tipo de pessoas com qualquer tipo de deficiência, seja ela visual, auditiva, mental, ou física, ou até mesmo, muitas vezes, múltipla, ela tem pouco conhecimento dos seus direitos. Em qualquer lugar do Brasil, aí, se tu disser que existe uma cidade 100% preparada, não existe. Uns tempos atrás aí eu andei caindo ali embaixo no buraco, fiquei 20 dias com o joelho quebrado. Falando em questão da acessibilidade, é um tema muito importante, né, a ressaltar. Que existe todas as garantias de acessibilidade, seja ela as barreiras arquitetônicas, urbanísticas, de comunicação, que na qual o deficiente, não apenas visual, todos têm acesso, todos têm direito. Infelizmente, eles não são cumpridas. A lei é muito lenta ainda até as mudanças acontecerem. Com a demanda dos alunos na instituição, a instituição vem se adaptando, né? Um exemplo é o caso da Elizabeth e do Leonardo, que são alunos aqui da Psicologia e do Direito, onde a gente vem evoluindo a forma, né, e alterando, todo ano vem aprimorando mais a forma de acessibilidade desses alunos. Assim, se for para falar de um percentual de mudança que houve nessa parte didática dentro da universidade, eu posso dizer que já melhorou, né? Acho que uns 98%, assim, já melhorou muita coisa, já. E não só na questão didática também, né? Daí vem a parte arquitetônica. Por que direito? Porque eu comecei a perceber que leis e deficiência têm tudo a ver e é uma coisa que a gente começa, quando tu começa a entender, tu começa a amar e sentir a necessidade de tu também trabalhar, né, em prol daquela necessidade que a sociedade tem de entender o que é lei das pessoas com deficiência. E o que é realmente inclusão, o que é realmente acessibilidade. Tudo depende de cada pessoa. Ter vontade, ter coragem e persistência. Se tu não tem vontade e coragem, tu não vai com a locomoção. Tem que ter vontade e coragem. Mas tem que querer. Se a pessoa não quer, não aprende. Nem tanto na locomoção que no braille. Qualquer coisa tem que ter vontade. Aí me indicaram para mim usar uma bengala. Eu fui comprar, chegou na loja, um rapaz falou assim para mim, olha, a gente não pode te dar a bengala sem tu entrar numa aula, porque a gente não vai te dar para te sair assim de qualquer jeito na rua. A minha função basicamente aqui é locomoção e mobilidade, né, que seria dar autonomia para que eles possam se locomover na cidade, em casa, no seu dia a dia. Isso é o que a gente estimula aqui. A gente, além da bengala, o mais importante para o cego deficiente visual é a locomoção, é se locomover, com autonomia e sozinho. A aula de locomoção é uma das partes fundamentais para um cego, porque se um cego não anda sozinho, ele não faz nada, não vai a lugar nenhum, não tem a condição de ir e vir, ele não faz nada, não tem autonomia própria. Se o professor não passa confiança para eles não conseguem absorver o que você está transmitindo, eles ficam meio retraídos quanto a isso, né? Não só os deficientes visuais, mas como todos os outros portadores de necessidades especiais, eles procuram às vezes os escritórios de advocacia. O mais comum é em respeito
aí discutindo o preconceito e a discriminação. Eles falam, tinha preconceito? Tinha. Discriminação? Tinha. Ainda hoje tem. Todo mundo, quem quer, pode. Querer é poder. Se tu não quer, tu não faz nada. Tu tem vontade, tu tem que querer e tu tem que ter persistência. Senão, tu não vai a lugar nenhum. O nosso medo maior não era ela perder a visão, mas sim ela se enfiar numa cama e acabar vindo a entrar em óbito, a falecer. E ali para nós foi muito complicado, foi muito difícil, porque quem é que vai gostar de ver a mãe deitada numa cama, que é preferindo morrer, e volta e meia falava que preferia morrer do que não voltar a enxergar. As pessoas falavam, as pessoas que já entendiam, os que cego trabalhavam, e eu não acreditava. Cego andar sozinho com uma bengala, eu não acreditava. Cego ver a hora no relógio, eu não acreditava. Hoje vocês podem ver, estou vendo a hora do meu relógio. E as pessoas que mais me incentivou, que veio assim, ó, tu vai conseguir, é a minha esposa. Hoje ela levanta da cama, hoje eu vejo que a vontade dela de viver, de enxergar com as mãos, que o deficiente visual enxerga com as mãos, de enxergar com as mãos, é maior do que a nossa, é maior que a minha, é maior que a sua. Então a vontade dela de viver é gigantesca. E hoje eu digo, minha mãe está sendo uma guerreira. Ela não é. Ela só vai ser uma guerreira quando ela vencer. Ela vencer esses obstáculos que ela botou na frente dela. Sempre digo que para uma pessoa crescer na vida sempre tem que ter oportunidades e saber fazer escolhas. Pessoas mais próximas da família e minha também sempre disseram que o deficiente, a pessoa com deficiência, pode sim ingressar numa faculdade, pode ser um profissional de excelente qualidade. É porque assim, quando eu digo que eu era normal, acho que sou mais normal hoje, eu trabalhava 8 horas por dia. Quando eu trabalhava, eu enxergava, eu trabalhava em operador de máquina. Hoje eu trabalho 16 horas por dia. Aí eu sempre dizia, puxa vida, como é que eu vou trabalhar depois de cego? Não vou conseguir, tá? Hoje eu queria trabalhar, hoje eu trabalho 16 horas, bem feito para mim. Aí fiquei uns 15 dias assim meio chateado, meio preocupado, meio triste, mas depois comecei a pensar o seguinte, não adianta ficar triste e preocupado com as coisas, porque não vai resolver nada. Se resolvesse, se chorar resolvesse, se reclamar resolvesse, né? O mundo não teria cheio de problemas. Então o que eu pensei? Levantei a cabeça e fui atrás de tentar estudar e conseguir a minha liberdade, a minha independência. A visão é o todo, né? Se você não tem visão, você tem dificuldade para tudo. Então você tem que desenvolver neles outros sentidos, que seria olfato, audição, atividades que eles tenham como desenvolver através de outros sentidos. Eu virei músico. Quando eu enxergava, eu não sabia nem como é que cantava. Hoje eu virei músico, eu toco festas, jantares dançantes, casamento, faz várias festas. É uma sátira que eu fiz pro Galvão e pro Chico. É de madrugada que eu chego em casa. Eu chego de porre com a bengala toda quebrada. Só esperar eu cantar. E a dos cegos é assim, se você... Essa eu fiz para todos os cegos. Perdeu sua visão, não se preocupe, você vai aprender a vencer na escuridão. É um trechinho dela.